uma produção da TV Unifev afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. Bom, para lidar com a pandemia do coronavírus, o mundo adotou medidas de isolamento social. Por consequência, em pouco tempo, a economia foi duramente impactada com a queda de consumo e na renda das famílias. Para analisar este cenário, a gente recebe aqui hoje em nossos estúdios o professor da Unifev, Carlos Cotas, dos cursos de Administração, Contábeis e Engenharia de Produção. Cotas é engenheiro químico, especialista em gestão empresarial pela FGV, mestre em administração e negócios pela PUC e doutorando em engenharia de produção pela Unesp. Divide essa bancada comigo o chefe de jornalismo do TV O Jornal Segunda Edição, Wender Rodrigues. Nós estamos aqui respeitando um distanciamento, num ambiente controlado, por isso nesse momento não estamos usando máscaras, mas estávamos com elas até agora há pouco, não é isso? Bom, professor, a gente agradece a sua presença aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vindo. A gente sabe que o senhor estava em isolamento, quarentena, o senhor mora em Birigui, é isso? Isso, exato. E agora veio a Votuporanga para conceder essa entrevista aqui para o Coletiva, mas o senhor também está dando videoaulas, é isso? Conta um pouquinho para o pessoal de casa. É uma experiência muito engraçada, assim. Eu estou me sentindo muito solitário, porque meus alunos eles não aparecem no vídeo, né? Por opção deles, né? Porque quando eles vêm para a faculdade, vêm todos produzidos, tá? Aquela coisa toda. Então eu fico conversando com o computador ali, de vez em quando eu brinco com eles, eu falo que eu estou dando aula para o Hall 9000, que era o computador da 2001 Odisseia no Espaço. Mas está sendo uma experiência muito interessante, assim, sabe? Eu acho que esse contato, porque o avanço da tecnologia no ensino, ela sofria uma série de resistência e continua sofrendo. Eu ainda acho que a aula presencial é a melhor aula que a gente tem, mas essa forçada de barra está fazendo com que as pessoas tenham acesso e comecem a olhar com outros olhos. Porque às vezes você fala, vamos fazer uma aula à distância, numa situação normal? Não, imagina, tal. Agora precisa. Então tem contato e começa a olhar para aquilo. Interessante, tem essa vantagem, tem essa desvantagem e tal. Então é um processo bastante interessante. Eu acho que vai mudar muito o ensino superior depois disso. Já estava mudando, mas eu acho que vai mudar bastante. E vai facilitar muito o contato com professores também. Bom, a gente sabe que esse isolamento social acabou proibindo as aulas presenciais e por isso foram necessárias as videoaulas. A Unifev adotou essa medida, esse modelo de aulas agora há pouco tempo, né? Uhum. Mas os professores acho que estão gostando, né, professor, desse novo desafio aí. É um desafio. Eu tô virando youtuber, né? Gravo aulas e ponho no YouTube também para ajudar. O sistema nosso aqui é um sistema muito interessante, nós podemos gravar toda a aula para os alunos assistirem de novo. Tem uma série de vantagens interessantes. Esses dias eu estava editando vídeo. Eu me gravei assim, com o celular, aí coloquei os slides aqui do lado. Aí brinquei com eles assim, dá o like, seu dislike, essas coisas assim. A gente está aprendendo. É um desafio interessante, mas muito divertido. Novos tempos que estão exigindo de todos, né? E como nossos alunos são jovens, né, eles estão assim no pique total. Eles entendem dessa tecnologia, entendem dessa comunicação. Então é uma coisa um pouco mais fácil. Tá certo. Então a gente agradece essa tua vinda aqui para os nossos estúdios. Bom, e para começar, professor, a gente sabe que nesse momento existe muita discussão entre o combate à pandemia e a flexibilização da quarentena, né? São conflitos aí, um dilema, né, entre economia e saúde. É possível, na sua opinião, resolver esse embate? Olha, eu acho que o grande ponto que eu vejo, assim, para mim não existe diferença entre economia e vida, porque você não tem economia sem a vida. E a vida é muito mais importante, até porque eu não conheço nenhum morto que trabalhe. Então, a gente precisa ter pessoas ali saudáveis trabalhando para ter produtividade, aquela coisa toda. E o que eu vejo, assim, as pessoas não entendem que a dose do remédio precisa ser tomada de uma vez só. É como se, o que eu estou vendo hoje é como se a pessoa tivesse uma dor de cabeça forte e precisa tomar uma aspirina, só que ela precisa tomar um remédio, para que uma quantidade do princípio ativo vá até o cérebro e elimine a dor. Aí ela fala, não vou tomar um remédio só, ela quebra o comprimido em 4, 5 pedacinhos e vai tomando ao longo do dia. Aí fala, poxa, minha dor de cabeça não passou. Não passou porque aquela quantidade que você precisava chegar para o cérebro nunca chega. Então, assim, quanto maior fosse o isolamento social, principalmente no começo, maior controle a gente teria e mais seria fácil fazer um controle de saída, né, para você poder ativar a economia de forma mais fácil, né? Agora, como as pessoas estão resistindo absurdamente ao isolamento,
eu vejo dificuldade de a gente ter um alívio mais próximo, né? Mas para mim não existe. As duas coisas têm que coexistir e precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo. Professor, e quanto aos problemas econômicos que nós estamos enfrentando? Eles poderiam ter sido evitados por uma melhor educação financeira, talvez, ou por uma melhor estruturação econômica do país, ou essa crise superou qualquer planejamento? Eu acho que ela superou qualquer planejamento, mas eu acho que falta no Brasil também um planejamento de risco maior, né? Porque até para nós, pessoas físicas, que precisam saber que tem que poupar e tem que ter um colchão financeiro ali para uma necessidade, uma perda de emprego, alguma coisa assim. Então você precisa aprender a poupar e gerenciar melhor os seus recursos financeiros. E eu acho que as empresas no Brasil e o próprio Estado também talvez não tenham se preocupado tanto isso. Eu vejo poucos empresários que são preocupados em manter dentro da empresa um valor grande de recursos preparados ali para uma contingência qualquer, ou até para uma necessidade maior que surja num determinado momento, aproveitar uma oportunidade. Eu vejo poucos empresários que têm essa mentalidade. E aí você vê muito empresário assim, não se esforçando para fazer o capital de giro próprio, e ele vai depois de uma financeira trocar dinheiro, e aí o lucro dele vai embora. E acontece tudo isso porque ele não vê a importância que é criar o capital de giro próprio, que é ter um recurso financeiro guardado ali para as intempéries. Então essa é uma característica um pouco nossa mesmo, meio imediatista, que poderia ajudar, não resolver, porque essa crise está totalmente fora de qualquer parâmetro, né? Professor, na economia do Brasil, os efeitos da Covid-19 vão ser realmente graves ou as atitudes adotadas aí já surtem efeitos? Eu acho que vai ser grave, né? No sentido de que, por exemplo, a expectativa é de a gente ter uma perda de PIB na faixa de 5%. Né? Então, eu acho que vai ser grave, principalmente porque nós somos um país... Nos Estados Unidos, eu lembro de uma conversa que eu tive com um empresário lá, ele falou assim, não, o Brasil é um país rico. Eu falei assim, não, o Brasil é um país rico com pessoas pobres. A riqueza do Brasil é muito concentrada, então a grande maioria das pessoas, a grande maioria das empresas são empresas pequenas, com pouca capacidade financeira, e as pessoas também são pessoas pobres, com pouca capacidade financeira, e nós somos um país que não tem tecnologia, vende produtos de baixo valor agregado, consequentemente baixa margem, e aí não consegue fazer dinheiro. Então o impacto para a gente vai ser muito maior que, por exemplo, para os Estados Unidos, e até para a China, que apesar de vender muitos produtos de baixo valor agregado, vende muita coisa de alto valor agregado também. E aí eles conseguem, depois, na hora da retomada, com uma margem de lucro um pouquinho melhor, vão se sair melhor. Então, acho que para a gente vai ser um pouco mais doloroso nesse aspecto. E na sua visão, de maneira geral, as medidas adotadas pelo governo federal, até para tentar amenizar o reflexo da Covid, elas estão chegando na agilidade tão esperada, tão desejada? Está muito lento, muito estranho, muito perdido, né? O ministro da Economia falou em R$200 para ajuda para as pessoas, aí chegou no Congresso, passaram para 600, aí dá problema no aplicativo, parece que os caras esquecem que nós somos um país de analfabetos funcionais, são pessoas que não sabem nem usar o telefone direito. Então, eu acho que talvez um aprendizado que a gente tenha espero, né, que a gente tenha um dos aprendizados dessa crise, é a importância de cadastro, de informação. Né? Quer dizer, tem muito brasileiro que estava fora do sistema e não podia estar. Ele tinha que estar em algum lugar, ou no sistema de saúde, ou em algum lugar. Então, o valor do cadastro, da informação, talvez eu espero que um dos aprendizados nosso seja dar valor para isso e melhorar o sistema brasileiro. Por exemplo, desde os anos 80, eu acho, eu ouço falar de identidade única, documento de identidade único, que poderia ter uma fusão de bancos de dados e junção. Até hoje não saiu do papel. O ano que vem nós estamos há 6 meses de entrar na terceira década do século XXI e até hoje nós não temos isso. Né, que poderia ajudar muito, quer dizer, a pessoa está lá, tirou a carteira de identidade, naquela carteira está conectada eletronicamente, ligando o CPF, com RG, com isso, os bancos de dados interligados, fica muito mais fácil você identificar a pessoa que precisa e ajudar nessas horas. Então espero que um dos aprendizados seja isso. Que é o que já aconteceu em outros países, né? Foi muito mais rápido esse processo por conta dessa organização, né, professor? Em questão do mundo, qual vai ser a herança que a Covid-19 vai deixar também para os outros países, no mundo como um todo, numa época de globalização que a gente vive? Falando economicamente. Olha, eu acho, tem algumas coisas eu penso, por exemplo, talvez uma freada na globalização, talvez uma redução de dependência da China, porque nós dependemos muito, hoje a China é a fábrica do mundo, né? Então talvez alguns países invistam um pouco mais em trazer de volta para eles
uma parte da indústria que eles cederam para a China, né, em busca de melhores resultados, né? Essa seja uma coisa, e talvez a gente aprenda também criação de alguns fundos de emergência. Porque, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, nós criamos o FMI, né, para ter um fundo de ajuda aos países em desenvolvimento, que é usual até hoje. Nós não temos um fundo de pandemia, ou um fundo de doenças, ou alguma coisa assim. Talvez, pode ser que a gente aprenda e crie um fundo, junto com a OMS, por exemplo, de reserva, para desenvolvimento e para usar isso daí numa necessidade como essa. Talvez seja um aprendizado. Espero que aconteça. A questão de educação financeira individual também, né, professor? Acredito que vai mexer muito. Porque Espero muita gente também. foi pega de surpresa com contas a longo prazo e, de repente, perderam um emprego. Então, talvez isso mude a partir de agora, né? Sim, espero que as pessoas também aprendam um pouquinho. E aí entra um problema no Brasil, que é a famosa 10 vezes no cartão sem juros, né? Talvez as pessoas comecem a dar um pouquinho mais de valor no pagamento à vista, exigir... Que é uma atitude que seria muito válida, né? Começar a exigir desconto para pagamento à vista. Falar, consegui guardar, eu quero um bom desconto para pagar à vista. Porque o brasileiro paga muito caro uma série de produtos, porque está embutido nesses 10 vezes, preço à vista em 10 vezes, um juro significativo, né? Então ele poderia comprar aquele bem por 20%, 30% ao menos, né? Mas ele está pagando um juro absurdo ali dentro. E sem necessidade, entre aspas, ele poderia ter guardado e pagar à vista esse produto ou em menores quantidades. Talvez isso seja um aprendizado também. É porque a gente percebeu que foi da noite para o dia, né? Sim, Mais ou menos isso. O mundo deu uma girada Sim. ali e pegou todo mundo de surpresa, né? Realmente foi E o assustador. nível de informação... Nós até hoje estamos aprendendo com essa doença, a ter informações sobre ela, né? Eu lembro que na rádio aqui eu cheguei a falar que não estava me preocupando, que eu achava que era uma coisa simples, porque a taxa de mortalidade era pequena, mas na época a gente não tinha ideia da velocidade de contágio que tem. Então, quer dizer, não só foi pego de surpresa, como nós ainda estamos nos surpreendendo com informações, né? Quer dizer, em dezembro estava na China, em fevereiro a gente já estava Já tem registrando casos no estudos Brasil. hoje que estão estudando casos de mortes anteriores, que essa doença já começou a se espalhar já em outubro. Já. Tá. Mesmo assim foi muito ágil, né? Foi muito rápido. É que na hora que viram algo que você enxerga, ou que sai na mídia, que você fala, é porque já tomou uma proporção significativa, né? Mas essa estruturação da informação, eu acho que realmente é uma lição para o Brasil, né? De comunicação, de estruturação entre os poderes, entre as instituições, não é isso, professor? Sim, e base de dados dos brasileiros, né? Uma base de dados forte, que você possa utilizá-la para uma necessidade qualquer que seja, você possa falar, eu sei que eu tenho tantas pessoas nessa característica, tantas assim, essas pessoas estão ali, é o João, é o José, é o Pedro, né? Que possa fazer. E falando sobre economia mundial, né? Porque a gente sabe que esse é um problema comum do mundo todo. E atingiu todas as grandes potências, enfim, sem preconceito nenhum. Como essas grandes potências, elas estão lidando com as questões econômicas e o que o Brasil pode aprender com elas? Olha, eu acho que as grandes potências estão tão perdidas quanto a gente, de uma forma geral. Ver os Estados Unidos, é uma potência do mundo, não aceitou, não acreditava que existia, né? Começaram a tomar algumas atitudes depois que chegaram a 100 mortos, né, em Nova York, que a coisa começou. Eu vejo a Alemanha tomando umas atitudes bem sensatas, né? Nova Zelândia é um exemplo sensacional, mas também são países pequenos, né? Nova Zelândia, Austrália, são países pequenos que têm uma gestão melhor. Mas você percebe, assim, por exemplo, na Alemanha e na Inglaterra, uma gestão eficiente do sistema de saúde é um diferencial para o combate a esse tipo de problema, né? A quantidade de leitos do UTI por habitante na Alemanha é muito maior que aqui, é muito maior que na Inglaterra, até na Inglaterra e na Itália, né? Então, o sistema de saúde bem fortalecido. Os Estados Unidos está passando por esse problema também, porque o sistema de saúde não existe lá, como nós aqui. A gente tem que ter um orgulho absurdo do SUS, né? Apesar de todos os defeitos, mas é uma coisa que é única no mundo e que nós, pelo menos, temos, né? Então, os Estados Unidos não tem isso. Ou você paga, ou você não tem saúde. E o SUS, nesse momento, está sendo uma base muito importante Sim. para os governos. Digamos, é a grande ferramenta, né? É a grande ferramenta o SUS. E como essa situação econômica nos Estados Unidos, Europa e China, ela interfere aqui em nosso dia a dia diretamente? Olha, os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial, a China é o nosso maior. Então, qualquer coisa, qualquer soluço que tenha lá vai nos interferir aqui, né?
E quando esses dois começam a comprar no mundo inteiro, a economia aquece e outros clientes nossos começam a crescer também. Então, o impacto forte nesses dois nos impacta fortemente, eu diria, né? Tem que esperar. A China tem uma probabilidade de retorno melhor agora. Então, esperando até para 2021, 9% de crescimento no PIB, que é uma coisa nova, né? A China vinha caindo, 6 e pouco. Estão esperando um crescimento. Os Estados Unidos também estão esperando uma retomada maior. Agora, o Brasil, a retomada já é mais contida. Mas talvez essa troca na comercialização, talvez ajude o Brasil com essa compra, talvez a China precise mais do Brasil, os Estados Unidos precisem, ou a gente ainda não consegue mensurar isso? Não consigo. Eu acho que os jogos de interesse são os mesmos ainda. A gripe vai sair, a Covid vai sair, mas os jogos de interesse continuam sendo os mesmos. Eu acho que isso não vai mudar muita coisa, não. Até, por exemplo, há muito tempo atrás eu falava assim dos Estados Unidos fazendo jogo de cena com a China, e o pessoal aqui gostando, achando legal, mas o que os Estados Unidos fizeram? Chegaram para os chineses e falaram assim, olha, beleza, a gente vai baixar um pouco a tarifa que nós estamos aumentando, desde que você compre soja nossa. Então, esses dias eu já li no jornal a China comprando mais soja dos Estados Unidos e deixando de comprar do Brasil. Porque se acertaram ali na guerra comercial, estão se acertando. Então, esses jogos de interesse são muito mais fortes do que o estrago que a gente está tendo aqui, principalmente no longo prazo, né? O protecionismo ainda é muito presente, né, e interesses, né, principalmente, né? Quer dizer, a gente fala, os Estados Unidos têm muito interesse na China e vice-versa. Então, eles se odeiam, são frenemies, né? São amigos, são num lugar e inimigos em outros, mas eles se autoalimentam, né? Professor, agora falando um pouquinho do nosso bolso diretamente. Nós fomos aos supermercados e percebemos recentemente aumento no preço dos alimentos. Quem precisou comprar gás de cozinha também percebeu, houve até uma fiscalização maior quanto ao gás de cozinha, mas, por outro lado, o preço dos combustíveis caiu. O que acontece? Por que um aumenta, o outro diminui? Olha, é sempre uma relação de demanda e oferta, mas assim, o gás de cozinha teve uma cartelização. O combustível, por exemplo, caiu na refinaria muito mais do que caiu na bomba. Sim. Porque também os postos tentaram segurar preço para tentar conseguir uma margem melhor e suportar a queda de demanda que eles tiveram. Então, é também um processo de cartelização. Os alimentos estão caindo, né? Lentamente, porque também tiveram uma alta significativa, e aí estão voltando a um patamar mais significativo, mais ajustado. Até porque no início da pandemia teve uma busca desenfreada por produtos, e depois o pessoal percebeu que não ia ter problema de desabastecimento, voltou a ter um ritmo de compra um pouquinho mais normal. Então, alguns sobressaltos daquela época voltaram. Mas a relação de oferta e demanda, ela é qual é a tendência daqui em diante, professor? Se a gente continuar com essas medidas de isolamento social, na questão do combustível e também nesses produtos? Olha, nós já estamos com uma inflação muito baixa, né? Chegando abaixo da faixa de controle do governo, que significa que os preços estão caindo porque o consumo está diminuindo. Então, a tendência que eu vejo é os preços começarem a cair, e caírem, não vou dizer muito, mas vão cair e seguir nessa tendência, mesmo que leve, até que você tenha um aquecimento, as pessoas voltem a comprar um pouco mais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na China, quando houve uma reabertura do comércio lá, houve uma explosão de consumo de luxo, porque as pessoas que tinham dinheiro guardados e saíram para comprar. Mas os produtos básicos não subiram tanto assim. Então, mesmo uma retomada, até a demanda começar a aumentar e a oferta está dentro controlada, os preços vão começar a subir, mas mais lentamente. E quais as consequências que a gente já pode imaginar que o coronavírus vai deixar aqui para a economia do Noroeste Paulista, que está sempre em franca expansão? Nós temos sempre indústrias abrindo, grandes empresas vindo para o interior. O que a gente pode enxergar num futuro próximo, após a pandemia? Olha, eu acho que a gente vai... Eu não sei... Eu tenho um pouco de dúvida, mas nós somos, no interior aqui, nós somos produtores de produtos com baixo valor agregado. Acho que talvez que a gente possa aprender, tentar valorizar, agregar tecnologia nos produtos para que a gente possa ter depois renda e capacidade de suportar novos problemas que venham lá para frente. Mas, por outro lado, como nós vendemos produtos de baixo valor agregado, numa retomada de economia, você tem muita oferta para poder entregar, né? Ou seja, você vende roupa, vende móveis, vende coisas com baixa tecnologia, baixo preço, mas que é um consumo mais próximo do início, né? Diferente de você vender carro, ou computadores, ou coisas assim.
né? Então, eu acho que para nós, assim, vai haver uma retomada mais rápida. Mas a gente tem que aprender que o mundo mudou, os sistemas de compra e venda vão mudar também, e que a gente precisa agregar tecnologia e produtividade, até para suportar essas coisas. Professor, e quanto à agricultura, nós já conseguimos entender os efeitos disso, porque a nossa região é muito agrícola, né? Qual é a sua análise sobre isso? Acho que a agricultura é o setor que vai sofrer menos, na minha opinião, porque os alimentos são itens de extrema necessidade, e talvez tenha um problema de abastecimento, de logística, que algumas coisas possam acontecer, mas eu acho que é um setor que vai sofrer um pouco menos. Talvez sofra um pouco pela redução de preço, tal, mas em relação à indústria, por exemplo, o impacto vai ser bem menor. Bom, professor, nós vamos então para um breve intervalo e você continue aí acompanhando o Coletiva, a gente volta daqui a pouquinho.